Vamos começar a reunião de estudo do Evangelho desta noite, agradecendo sempre a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião, à espiritualidade superior que sempre nos apoia e nos direciona este ponto de luz com muito amor. E assim hoje iniciaremos o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, item 1 a 4. E peço para a Letícia fazer a prece inicial da reunião da noite. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior que está nos céus, e é o momento de agradecer. E assim, Senhor, te dizemos o nosso muito obrigado por mais um dia, por todos os outros momentos de nossas vidas e por estarmos aqui agora, falando em Teu nome e em Teu nome, buscando melhorar a nossa trajetória de vida. Permite, Pai, que sempre possamos estar assessorados por Ti e pela espiritualidade maior. Tende misericórdia, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, porque ainda são inúmeros. Mas sabemos que somos falhos, que somos imperfeitos, mas que somos Teus filhos. E que, por isso, acreditamos em dias melhores. Envolve todos nós presentes, encarnados e desencarnados, no Teu manto de luz, e o nosso irmão Adalberto, que fará a explanação da noite. Que a Tua paz e a Tua misericórdia seja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, Margarete. Boa noite, Disse. Boa noite. Muita paz. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. É a mensagem da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está no item 42, Glória ao Bem. Glória, porém, e honra e a paz a qualquer que obra no bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parte da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes costumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles.
Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam as suas nacionalidades, o seu nome ou a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, é um chamamento para que todos nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus e fazer o máximo possível para que esse bem penetre em nosso coração o mais rápido possível. Porque já temos esse germe dentro de nós e precisamos estar voltado a este bem solicitado por Jesus, para que possamos fazer aos nossos irmãos todo o bem necessário, mesmo que os irmãos ainda contrários e inferiores em conhecimento nos façam mal, que possamos levar o bem a todos os nossos irmãos. E a mensagem nos fala sobre pagar o mal com o bem. Então, aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que os sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo, em sua vossa justiça não for maior, que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Narra Mateus no capítulo 5, versículos 5 a 20, no versículo 43 a 47. Então, se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos os que emprestais sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior e sereis os filhos do Altíssimo. Pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos para com vosso Pai, misericordioso como vosso Pai o é. Essa é a narração de Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, nesses dois parágrafos, vem um grande chamamento para todos nós, para esse grande entendimento da mensagem de Jesus, porque ainda vivemos, num conhecimento ainda pequeno. Nós ainda não desenvolvemos de maneira mais perfeita os ensinamentos de Jesus. Ainda estamos caminhando, preparando esse caminho e procurando entender essa solicitação dada por Jesus, onde ele pede que amamos até os nossos inimigos e que precisamos pagar o mal
sempre com o bem. Ele narra que se a gente ama só aos nossos, isso quer dizer todos aqueles, seja nossa família, ou seja aqueles que estão em nossas voltas, seja no trabalho, a gente ama porque o outro ama a gente. E a gente sabe que palavras são palavras. E palavra a gente fala e às vezes não pratica. Palavra tem um sentimento. E esse sentimento vai até a criatura que a gente deseja, aquele sentimento de amor. E sempre entendemos que o amor verdadeiro é aquele ensinado por Jesus, não é o amor da carne física, não é do plano físico. Porque o amor físico, a gente ama agora, se alguém bater em nossa face, já deixamos de amar. Então Jesus diz que o verdadeiro amor é aquele que a gente recebe uma ofensa e que a gente possa devolver essa ofensa com amor. Então, não fazer de contas que aquilo foi uma ofensa e entender que aquele irmão, ainda ofendendo com palavras, com gestos e muitas atitudes, chegando até a atingir o corpo físico, ele é o inferior, ele ainda não desenvolveu o conhecimento do Evangelho, não está percorrendo o caminho para o conhecimento espiritual. Ainda traz dentro dele, está latente aquele ódio, o rancor, a perseguição e uma série de coisas inferiores que ainda vai chegar o tempo dele se trabalhar. É o que Paulo mostra no comentário que foi feito do livro Caminho, Verdade e Vida, que está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 10. Porque somos várias tendências, passamos por situações, somos criaturas ainda caminhando para este devotamento do amor ensinado por Jesus. Então, todo o mal que é feito contra nós, precisamos levar o bem a estes irmãos que ainda cometem estes atos desagradáveis. Mas como fazer esse bem àqueles que nos ofendem? Como mudar esse sentimento? Porque todos nós sabemos que amar é realmente um ato que limpa tudo que os outros nos falam numa condição inferior. Mas cada um de nós está vivendo ainda num grau evolutivo, num grau de conhecimento aqui na Terra, que nem todos os momentos a gente está ainda voltado ainda para entender, principalmente quando a gente se encontra num momento de aflição, de um desespero, até um desgosto na caminhada, e sempre não estamos atentos. E onde Jesus pede que orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Então, nesses momentos, que nós devemos estar atentos às palavras dirigidas até nós. E também que a gente possa estar atento às palavras que a gente dirige aos nossos irmãos. Porque às vezes não queremos dizer uma coisa desagradável, mas aquela palavra é entendida como uma coisa desagradável e o outro entende como uma coisa agradável. Então são situações que ainda temos dificuldade nas palavras, mas o que Jesus pede, que cada um de nós, na nossa palavra, que a gente fale e procure praticar o máximo possível nessas condições. Então, se a gente ama aqueles que estão em nossas voltas, é preciso a gente aumentar esse amor, ou seja, sair do círculo familiar
e quando eu digo familiar, não quer dizer só a família, mas todos aqueles que estão em nossas voltas, e aqueles que às vezes ferir numa face, que a gente possa oferecer a outra, como está lá no capítulo 13, que está aqui mais adiante. E essa face a gente sabe que não é fácil no caso de tomar um tapa físico, mas sim as palavras ofensivas que chegam até nós, que a gente possa receber e doar palavras agradáveis, silenciar, se for o caso, para a gente não cair nas tentações e entrar em contenda com o nosso irmão. Porque são todos filhos de Deus, cada um está num grau evolutivo e cada um vai conseguir entender o Evangelho de Jesus de acordo com esse grau evolutivo. Porque o próprio Jesus tem nos dito e mostrado que na casa do Pai há muitas moradas. Então, moradas essas que cada um de nós, ao desencarnar, vai para essas determinadas moradas de acordo com o nosso sentimento aqui na Terra, a nossa mudança e a nossa evolução no sentido do amor. É isso que ele pede para cada um de nós. Mudanças que vamos adquirindo, não é de uma hora para outra, porque a gente sabe que fazer essa transformação não é fácil, às vezes vem com grandes aflições, vem com grandes dores, vem com processos vários, porque nós ainda não conhecemos quem fomos em existências passadas. Temos assim uma clareza longe pelos atos que ainda praticamos, aí a gente pode fazer a dedução do que fizemos no passado, bem leve, porque fizemos coisas que não foram agradáveis pela ignorância do nosso conhecimento. Hoje nós já temos um conhecimento mais alicerçado. A palavra amor a gente já entende numa condição mais agradável. E a gente trabalha dentro de nós para fazer essa reforma íntima. Que essa reforma íntima exige que a gente possa dar passos firmes e se libertar de situações que ainda encontramos aqui no mundo terreno. No mundo terreno. É aquilo que ele pede, que a gente tem que... É preciso viver no mundo sem ser do mundo. Então, isso vem nos mostrar que o nosso apego ainda é muito forte à matéria e a gente precisa ir se distanciando desse apego. E sabemos que para se distanciar desse apego ainda precisamos de evoluir bastante através das reencarnações. Mas o que a gente puder fazer nessa existência para o bem, com certeza vamos encontrar melhorias a partir de agora e preparando uma encarnação melhor para nós mesmos. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o primeiro e segundo parágrafo, pode pedir a palavra, porque é um evangelho que exige de cada um de nós muita atenção e nesse sentido de pagar o mal com o bem, de fazer ao outro tudo aquilo que a gente deseja que o outro faça conosco. Porque é fazer o bem para que a gente possa receber o bem. Alguém quer falar? Ou continua? Disse, gosta sempre de falar alguma coisa, fazer um comentário, Darcy. Ô, Alberto e todos, às vezes a gente acusa nosso irmão, às vezes a gente recebeu aquela agressão, aquela coisa, quem sabe nós, como o senhor disse aí, não fomos os algozes desses que a gente acusa hoje.
que a gente recebeu aquela ofensa, quem sabe lá atrás o que nós fazemos para essa pessoa. Às vezes erramos muito mais desastradamente do que ele errou com a gente. Porque a gente tem que pedir muito Deus força. O perdão não é fácil, é tanto que, como vocês já disseram, Deus deixou por último a ensinar as pessoas a perdoar. Então, não é fácil, mas a gente tem que ter força e saber perdoar. Perdoar com amor, do coração, não para demonstrar para todo mundo, fazer um bonito, ó, fulano me fez isso, eu perdoei. Não, esse perdão eu acho que não. É o perdão que vem de dentro, com amor, aquele perdão de coração. Eu sei que não é fácil, não, mas Deus abençoa, nos dando força, a gente consegue. Com Então, certeza. então, Adalberto, eu acho assim, né? Que, assim, amar quem o coração se encanta é fácil. Agora, amar aquele que muitas vezes ele não gosta da gente e a gente, por ser humano, a gente fala, não gosta de mim, também não gosta de você. Eu acho que é bem assim por aí, porque eu acho que esse grau de elevação, né? Amar o inimigo, eu acredito que o inimigo, quando a gente pensa no inimigo, é aquele, muitas vezes é aquele inimigo da mesma reencarnação ou de outras, né? Eu acredito que a gente tem que estar num grau muito, muito alto de evolução, né? Eu não sei, eu particularmente, eu sempre falo, eu acho difícil, assim, a doutrina, né? Modificar tudo que a gente viveu 40 anos, né? A gente viveu, dá um tapa, a gente dá dois, né? A gente não leva desaforo para casa. Aí, de um momento para o outro, você escuta, né? A gente se escuta, a gente tem que ser pacificador. E aí a gente entra até em choque, né? Fala, como? Eu vou ficar quieta? Eu não vou falar mais nada? Né? Realmente, gente, eu particularmente, eu acho bem difícil, sabe? Porque eu não sei, a gente não vem assim de assim, né, de berço, né, de religião, de nenhuma. Então, o que a gente aprende, muitas pessoas, assim, eu acho que é mais fácil, até para aqueles que já veio de berço espírita, né, ou de outra religião. Mas para a gente que não veio, gente, é muito difícil, sabe? Se calar, eu acho difícil a gente se calar, sim, eu acho difícil a gente não revidar, mesmo que a gente não revide, a gente pode revidar com o pensamento, sim, a gente pode, né, com o pensamento, a gente falar coisas que muitas vezes a boca não fala. Eu, eu acho que é por aí, e é isso. É isso. No quinto parágrafo, a gente vai continuar a leitura aqui, e no quinto parágrafo vai ter uma demonstração sobre esse perdão que a gente pode dar aos nossos irmãos que ainda nos ofendem. Mas vou continuar aqui com o terceiro parágrafo, onde mostra que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo.
Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que sentimos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-lo dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Quando não é isso, se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. O mal que nos fazem é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-lo em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-lo em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. É o final do parágrafo 5º. E nesse relato do terceiro parágrafo ao 5º, traz um grande esclarecimento a respeito da nossa conduta aqui na Terra. O primeiro passo: nós somos energias. Nós somos esse fluido que comanda a nossa caminhada. E os fluidos, como identificarmos essas energias fluídicas? De um para com o outro. Vamos fazer uma análise, vamos dizer, na família. Na família, vamos colocar mais ou menos, antigamente era 10, 15 pessoas numa família. Hoje só tem marido, mulher, filho e talvez só marido e mulher. Mas, de qualquer maneira, está ali frente a frente, marido e mulher, um filho, 2 ou 3. E a gente observa, não nos momentos agradáveis, mas em momentos de discussões, não discussões para maltratar, mas para acertos. E a gente observa a emanação desses fluidos. Para nós, espíritas, que já sabemos que de nós sai uma energia. Foi aquilo que Jesus colocou quando aquela mulher, com a fé raciocinada, uma fé firme, tocou nas vestes dele e ele disse: alguém me tocou. E de mim saiu essa grande atitude. Então, a fé desta criatura proporcionou a cura. Então, nós observamos isso em nós. Alguém
nossa energia é uma energia baixa. A gente se mostra às vezes egoísmo, às vezes é ostentação, às vezes fomos humilhados. E outros, quando nos entende, às vezes a gente não observa aquilo como humilhação, uma coisa normal, uma coisa natural. Isso para quem já tem uma condição de limpeza do coração, já mudou, já fez a sua reforma interior, que suporta. Às vezes é o caso que você falou, de não leva o desaforo para casa, porque a gente já estava nesse tempo. Hoje, a gente já não diz mais essa palavra, porque já mudamos, já fizemos a nossa reforma nesse sentido. Mas ainda está latente dentro de nós muitas coisas que a gente precisa ter um pulso seguro para domar essas más inclinações. E está lá no capítulo 17, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Nós todos trazemos isso. Nós ainda não estamos purificados, mas estamos sobre a bênção de Jesus. E, através dessa bênção de Jesus, nós vamos controlando esses fluidos negativos que ainda temos dentro de nós e procurando fazer com que só os fluidos, as energias amorosas, a energia da caridade, a energia da paz, da paciência, da concórdia, da tolerância, da indulgência, tudo isso é que nós precisamos estar alerta para, nos momentos de testar a nossa paciência, de testar a nossa indulgência, a gente ter esse sentimento de amor conforme Jesus nos pede. Então, quando ele manda amar nossos amigos, é uma coisa que ele mostra que aos nossos inimigos é diferente da gente amar os amigos. Quando a gente encontra uma pessoa amiga, a alegria é outra, é grande. E quando a gente encontra um inimigo, a gente observa e às vezes até pensa, aquele me fez mal nessas condições, aquele me humilhou. E é isso que ele pede, que não pensais desse jeito. Se ele passa por nós e não diz nada, não como caso de gracejo, mas que a gente, bom dia, eleve aquele sentimento. Se ele não responder, fizemos a nossa parte. Amanhã ele vai fazer a dele. Então, é nesse sentido que Jesus diz para a gente amar os inimigos. É não ver como uma pessoa ruim, mas sim ainda vivendo numa condição de energia baixa e que não entende ainda os ensinamentos de Jesus. Então, são essas mudanças que, às vezes, precisamos estar sempre atentos e, assim, a gente possa ir buscando essa força interior para que possamos domar as nossas más inclinações de uma maneira mais agradável. E essa mudança é tão pequenina dentro de nós que a gente não percebe. Muitas pessoas, às vezes, olham para a gente e dizem, fulano mudou, fulano não era assim. Mas não sabe o processo que a gente passou, como a gente pode analisar Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, que tem muitas lições para que a gente possa aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então, é isso que faz com que a gente trabalhe o nosso interior para sermos criaturas melhores. Porque a gente até hoje só está trabalhando para ser melhor no sentido aqui da
A gente sabe que aqui, vamos ser jovens, a gente tem que ter um conforto, é a questão de ter um trabalho, de gerir a nossa família, fazer com que tudo isso floresça no sentido geral. Mas a gente sabe que tem, passando por certas dificuldades, é um chamamento à autotransformação. Então, são muitos pontos de vista que cada um vai percebendo, cada um vai mudando no seu tempo. Porque não adianta a gente correr para ser bom, porque não é nesse sentido, mas sim a gente precisa pensar e tem um pouco fazer ser bem quando a gente uma crítica, quando a gente recebe uma palavra desagradável, porque dentro do próprio espírita, quando a gente está, principalmente presenciais, a gente às vezes fala palavra e um irmão, o seu irmão diz, não concorda, e vai diz que a gente não precisa concordar com o outro, mas que a gente saiba colocar esse ponto de vista para que a gente não fique prejudicado. Ainda falta mais um parágrafo, 2 parágrafos, mas é um assunto que a gente precisa estar tentando para que possa tornar mais firme, mais tranquilo, mais perfeito. Alguém quer fazer algum comentário? Margarete. Letícia. Então, só ouvindo. Pode prosseguir. Ok. Já terminou aí? Não, faltam 2 parágrafos. Pode fazer. Ok. Então, o 6º parágrafo nos mostra o seguinte: amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador, de sua tranquilidade e do qual somente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Quantas pessoas, às vezes, dizem, né? Eu mesmo, há tempos atrás, eu jamais. Então, são palavras que lançamos nessa existência mesmo, sem um devido conhecimento do Evangelho, apesar de participar de eventos, mas a gente não tinha essa fé raciocinada. Vivíamos numa fé cega, onde tudo a gente acreditava. Se dissesse assim, era assim. E a gente não fazia uma análise das coisas. Então, é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer: quem sou eu? Qual a minha condição hoje? E o que eu preciso fazer para me melhorar ainda mais? Então, com certeza, a nossa consciência vamos receber essas instruções. E perdoar é uma coisa que a gente diz que é difícil, mas vai depender do grau evolutivo de cada um.
Existem pessoas que dizem, como eu mesmo falei há certo tempos atrás, não perdoo nunca. Outros, às vezes, dizem, eu não faço questão de conversar com fulano porque fulano é maldoso. E outros já dizem que o que ele falou não atingiu, porque o grau de conhecimento que aquela pessoa já tem do Evangelho faz com que aquela energia vibratória que o outro lançou contra ele, ele não vai aceitar. É aquela situação de receber uma ofensa numa face e dar outra. Então, quando se recebe uma energia negativa, a gente devolve uma energia de amor. Então, a gente controla esse sentimento e ajuda o próximo a se tornar melhor. Porque é nessa caminhada que todos nós hoje estamos buscando se melhorar. Jesus nos afirma que nós somos luz e que possamos deixar essa luz brilhar. E às vezes a gente coloca essa luz debaixo da candeia. Ele pede que a gente coloque a luz sobre a candeia, para que todos que entrem na sala, no salão, no quarto, onde for que esteja esta luz, sejam beneficiados. Então, todos nós que temos um conhecimento do Evangelho, lancemos as palavras de amor, de paz, de reconciliação aos nossos irmãos, porém, não como uma forma de prender, ou fazer com que aquelas criaturas sejam impelidas a caminhar no mesmo caminho que estamos. Não. Lançar essa luz e aquele que quiser seguir, siga esse ponto de luz. É nesse sentido que a gente tem que observar os ensinamentos de Jesus sobre os inimigos. Então, pouco a pouco, a gente vai passando a entender o que é o inimigo. Porque se a gente carrega essa vingança com o inimigo, nós estamos hoje sabendo que ao desencarnar, quem sabe se a gente não encontra essa criatura do outro lado. Porque quando a gente desencarna, existe uma multidão que vai ao nosso encontro, receber esse espírito que saiu da Terra aos mundos de acordo às energias que nós aqui na Terra praticamos. Vamos para mundos também de acordo às energias. Então podemos às vezes encontrar esse irmão que está do lado de lá. Ele já purificado, e assim a gente possa ser recebido por esse irmão. Aí fazei o bem àqueles que às vezes ofendem, porque ao desencarnar, se a gente não fizer a reconciliação aqui na Terra, do lado de lá vamos passar por sérios processos, passando pelo fogo e ranhete. Então, esse é o ensinamento de Jesus, é a maneira como a gente vai buscando esses ensinamentos para que sejamos essa transformação. Porque no momento eu estou pregando esse Evangelho, mostrando essa passagem do Evangelho. E ao sair daqui, eu posso encontrar o irmão me fazendo a ofensa e eu não ter ainda essa condição de perdoar e revidar com palavras também desagradáveis. Então, o que a mensagem passa é para que a gente possa ir retendo esse ensinamento, trabalhando o nosso íntimo para esta proteção no dia de hoje, no dia de amanhã e depois de amanhã e até
essa lição fique gravada em nosso coração, na nossa consciência, para que no mundo espiritual, onde a gente encontrar os nossos irmãos que ofendemos ou que fomos ofendidos, tentar fazer a paz. É isso que ele nos pede a cada um de nós. E mais adiante tem, para aquele que crê, e especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da terra, é natural encontrar nelas homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar, e essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venham eles dos homens ou das coisas. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e sua resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque, não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, final do item 1 do capítulo 12, onde ouvimos palavras de consolo, de conforto, mas também mostrando a camada inferior que ainda existe na Terra e vai precisar de muitas reencarnações para que sejamos transformados. Então, hoje, todos nós que estamos militando na doutrina espírita, temos dentro de nós o bem e o mal. Às vezes, falamos dos nossos obsessores. E os nossos obsessores são exatamente aqueles a quem ofendemos no passado. Uns já superaram, outros ainda não tiraram esse ódio, esse rancor que tem contra nós. E o que acontece? Quando a gente adentra a uma religião, a gente mostra quem somos. E eles, observando que nós estamos saindo daquela faixa onde ele se encontra, ele persegue para que a gente não prossiga o caminho da luz. Aí, quando a gente alcança esse caminho da luz, ele não encontra mais e fica no sofrimento dele e não consegue mais nos alcançar. Porém, a nossa luz, a nossa vibração faz com que ele vá mudando pouco a pouco e consiga sair da condição de rancor e de ódio que tinha contra nós com a missão da mensagem do Evangelho. Então, essas irradiações amorosas que hoje nós estamos praticando vai alcançar essas criaturas nesse rastro de luz que nós estamos percorrendo.
e encontrando o caminho iluminado pela frente, porque existem muitos irmãos que trabalham para isso, e nós estamos trabalhando exatamente para aqueles que estão atrás de nós. Então, muitos, às vezes, saem do caminho, mas muitos perseveram e alcançam essa luz, assim como nós alcançamos. Então, muita paz, Deus abençoe, e tem mais alguns minutos para que alguém possa fazer suas colocações. Todo mundo silenciou, então está fazendo... Fala, Letícia. Fechado. Está fechado o teu... Parabéns pela explanação. E assim, tudo que você disse é o que o Evangelho nos ensina mesmo. Na verdade, amar o inimigo é uma dificuldade terrível. Não que nós não vamos conseguir, porque só em não fazer a ele aquilo que ele nos fez é um grande passo, é uma grande vitória. E eu tenho certeza, assim, eu posso dizer que muitos de nós já pensamos assim, hoje. Antes nós queríamos que, até que nós não fizéssemos, que alguém chegasse e fizesse a ele aquilo que ele tinha nos feito. Hoje a gente pede a Deus que essa pessoa mude a forma de pensar e que um dia possa alcançar ao menos o que nós alcançamos. Porque eu sei que não é pequeno o conhecimento, principalmente o meu. Quando eu falo de pequeno, eu faço mais a referência a mim, mas já foi muito. Para o que eu era ontem, para o que eu sou hoje. Mas ainda preciso melhorar muito, porque aquilo que nós vivemos 20, 30 anos, nós não vamos mudar em um dia, em 5 anos, até mesmo em 10 anos. Porque tem que ser um trabalho de formiguinha, aprendendo o caminho reto a seguir, buscando compreender o que é o perdão, como perdoar, como é que eu faço para perdoar, mesmo que o meu, que aquela pessoa, não vou dizer meu inimigo, mas que aquela pessoa que me machucou, mesmo que ele não tenha o mesmo pensamento, mas eu não quero pensar como ele. Hoje nós já entendemos tudo isso aí. E para mim isso aí é grande, muito grande. E ser grande é mudar, e ser grande é conhecer Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não víssemos que tínhamos um Deus que pedisse para amar o inimigo, que se alguém nos batesse, oferecesse outra face, e assim sucessivamente, tanto que ele nos ensina, se nós não tivéssemos fé, se nós não acreditássemos nesse Deus, a dificuldade seria bem pior. Porque a fé que nós temos hoje não é a de ontem. Hoje eu acredito mais nesses ensinamentos do que eu via, o que eu acreditava antes de conhecer, eu nem de conhecer, antes de estudar a doutrina dos Espíritos. Mas hoje eu penso diferente. Eu acredito que essa é a busca de todos nós. Um com mais conhecimento, outros com menos, mas todo mundo buscando alcançar o topo da montanha. Ninguém está aqui por brincadeira, ninguém está aqui porque se acha bonitinho ou vai achar o outro bonitinho que está falando. Nós realmente estamos aqui em busca da nossa mudança. Né? E nós vamos conseguir. Tenho muita coisa a dizer não, porque já foram feitas algumas colocações aí, as que disse, se colocou, outra pessoa se colocou, e você foi muito feliz na sua fala.
Diga, Margarete. Boa noite, gente. Boa noite. Estou aqui ouvindo, né? Fazendo essa reflexão. Acho que no momento que a gente está vivendo, a energia que paira, né, o nosso planeta, em todos os sentidos, né? Está fazendo a gente pensar muita coisa. Essa violência, por exemplo, né, que está marcando o nosso país, somente em relação à escola, à infância, né? Hoje mesmo, não sei se vocês tiveram conhecimento, várias escolas não abriram porque começaram a ter algumas ameaças, né, nas redes sociais de atentados e tudo mais. E aí a gente vive esse mundo, né, de insegurança, né, de atitudes terríveis. E aí a gente para aqui e pensa nesse perdão, né? Que assim, acho que Deus não criou ninguém para o erro, para sair por aí, né, fazendo atrocidades com o outro. E não é uma coisa fácil, né? Você pensar, por exemplo, de um pai que perdeu um filho naquela situação que a gente viu na creche, por exemplo, né? Espiritualmente, a gente sabe que a gente não morre, mas existe ainda, a gente ainda tem um apego à carne, né, ao material. E isso é uma reflexão muito grande, né? E a gente, como o Adalberto falou, a gente nunca vai ter afeição àquele que nos fez o mal da mesma forma. É hipocrisia até a gente dizer, não, tal, eu perdoo, o outro fez aquilo ali tão ruim para mim. Não é um exercício fácil. E não vai ser, porque a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações. A gente ainda tem muito que percorrer, muito que se melhorar. Como a Letícia falou, só o fato de eu não fazer os mesmos erros, né? Ou eu voltar a cometer os erros do passado, ou fazer o erro do outro, eu acho que eu já estou num caminho, certo? Existe também uma linha tênue entre o perdão e a justiça, porque eu também não posso aceitar que o outro faça atrocidade, faça o que ele quiser, e eu vou dizer, estou perdoado, né? Como tem religiões que fazem isso, né? Você vê que tinha religiões que vendiam o perdão, né? Você fazia o que fosse, aí você construía uma igreja, você doava terras, ou você dava o dinheiro e ali você estava perdoado. E as pessoas viviam ainda vivem, né? Algumas essa ilusão. Então eu vejo muito essa necessidade da gente entender os nossos limites, que nem tudo a gente vai nessa vida conseguir realmente evoluir a tal ponto, né? Pequenos erros, eu acho que pequenos problemas a gente vai desculpando, a gente vai perdoando, mas a gente não vai conseguir realmente ter o amor, a afeição que a gente tinha, né? Quem é aqui que não já sofreu uma questão de inimizades ou de calúnia, né? De dificuldades e vai dizer, eu tenho o mesmo sentimento? Não tem. Né? Por mais que a gente busque esse melhoramento, a gente vai ainda estar nesse mundo. Então é necessário também a gente fazer essa reflexão, que a gente está num caminho e que essa busca pela perfeição, por sermos bons, muitas vezes é egóico, é a questão do ego, não é uma verdade. Né? Não adianta dizer eu perdoo da boca para fora se a minha atitude não condiz. Claro que eu não vou fazer o mesmo erro com o outro, nem vou ficar lhe acusando, mas a convivência é complicado. Eu tenho um conhecimento assim que eu busco nos estudos, o mestre sempre fala sobre a distância saudável. Tem pessoas que você não tem como conviver. Infelizmente, tem seres humanos que não dá para viver em sociedade. O psicopata, o sociopata, eles são difíceis. Eles não têm empatia, eles não têm remorso. Infelizmente, a gente tem no mundo pessoas ainda com esse espírito animal, né? Animalesco mesmo. Então é isso que eu quero só acrescentar esse pensamento, assim, enquanto o Adalberto estava falando, eu estava pensando sobre isso, né? Então eu penso assim, eu acho que se eu já não cometo os mesmos erros, se eu já busco o caminho do bem, eu acho que eu já estou fazendo um pouquinho aí para melhorar a minha existência e a existência do outro, né? Amor, no mais, gratidão aí pela palestra. Estamos aqui. Muita paz para todos. Então, gente, eu só queria concluir uma coisa assim. A Adalberto explicou muito bem, a lição é bem clara. A doutrina explica, né? Tem explicação. Assim, é só a gente também, né? Porque a vida é feita de momentos, né? Os momentos são muitos, né? A gente vive momentos. E queira Deus que na hora dos nossos momentos, na hora de nós estarmos com as pessoas que
que não falam alto ao nosso coração, que nós lembramos, né? De falar, nossa, a minha luta está aqui, né? Não vou nem falar gostar, vamos falar aceitar. Porque muitas vezes na vida, assim, a gente tem muita, assim, não consegue a aceitação dos momentos. Eu acho que é aí que a gente tem que lembrar, sabe, da doutrina, né? E nessa hora a gente lembrar e falar, poxa, eu preciso mudar aqui, porque isso daí já aconteceu e eu não fiz a minha parte. Então a doutrina é clara, sim, né? A lição é bem explicativa, a Dalberto explicou muito bem. Só vamos pedir, né, a Deus e vamos nos esforçar para quando nós tivermos os nossos momentos de trevas, né? Porque a gente não é luz 24 horas, né? Que a gente consiga, né, saber resolver da melhor maneira possível, principalmente para nós. Eu penso assim, né? E é isso, gente. Pois é. Parabéns, seu Adalberto, e a todos vocês. Deus que os abençoe e ilumine a todos. Ok, muita paz. E é o seguinte, eu estava conversando logo no início da reunião com Daci, aliás, sobre a nossa reunião da segunda-feira, que para a semana a gente vai fazer a reunião presencial. Porque nós aqui não temos suporte necessário para fazer as duas ao mesmo tempo. Mas existe centros por aqui próximos de outros irmãos, onde tem reuniões também no horário das 20 horas, no horário das 19, e eu vou entrar em contato com eles amanhã em diante para ver se eles passam o link das reuniões. Tem um de Maragogipe mesmo que começa às 19 horas. Tem um outro de Castro Alves que, se não me engano, começa às 20 horas. Eu não sei se ele já também está presencial, mas vou entrar em contato com eles. E tem amanhã, 15 para as 8, começa o da Sala de Estudo Chico Xavier, que é de Santo Amaro, com Alberto. Eu também vou pedir para ele passar o link. E aí eu passo para vocês, no caso de segunda-feira, os links das reuniões com os respectivos horários e o das terças-feiras também. Então, desde já agradeço a todos vocês e as reuniões que estiverem no horário das 19 horas, eu posso até também estar entrando e vamos estar presentes novamente. Mas temos aí os zaps e possamos estar sempre em comunicação e também estamos aqui às ordens para todos vocês. Então, peço para Dona Daci fazer a prece final da reunião da noite de hoje. Muita paz, Deus proteja a todos. Está fechado. Desculpa. Vamos colocar nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus, para que Ele nos continue orientando, nos ajudando a seguir com mais leveza, a seguir com amor em nossos corações, agradecendo por tudo, agradecendo essa irmandade que se formou em busca de conhecimentos cada dia mais, nos tornando mais fortalecidos. Pedir ao nosso Divino Mestre Jesus que nos abençoa, nos ilumina, nos direcione sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Ó Mãezinha, com vosso manto, esse manto de luz, acobre todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, os que não estão presentes, todas as suas famílias. Ajuda com vosso manto, com vossa luz, a direcionar a todos para cada passo que derem, que seja o passo no caminho certo, na direção certa, em busca do vosso amor, em busca de vós sempre. Obrigada, Mãezinha, obrigada, Jesus. Abençoa todos os meus irmãos. Abençoa a todos. Que assim seja.